se você cultivar ele nesse tipo de substrato, você vai ter um ótimo desenvolvimento. E lembrando que ele precisa tomar sol, né? 5 dicas eu vou passar para vocês hoje, para você ter aí um cacto rabo de macaco peludo, bonito, bem desenvolvido aqui como esse aqui, ó. Pessoal, ele ainda não está florindo, eu fiz a adubação nele há pouco tempo. Eu acho que eu até mostrei o dia que eu estava fazendo a adubação, mas eu tenho outros ali que eu também fiz a adubação um pouco antes e que eles já estão cheios de botões. Inclusive eu vou estar mostrando para vocês. E não se esqueça aí de se inscrever no canal e se torne membro para ter acesso aí aos vídeos exclusivos. Então vamos lá, vou ali mostrar para vocês os meus outros vasos. Tá iniciando agora aqui, ó, a floração. Olha aqui, ó, os botões, a quantidade de botões que está saindo, ó. Olha aqui. Esses aqui também, ó, teve aqui alguns que já até floriu, até abriu a florzinha, já murchou, mas olha a quantidade de botõezinhos que tá saindo. Esse aqui é bem novinho ainda. Esses aqui são mais velhos. Olha aqui, ó, muitos botões. Logo, logo vai estar muito florido, ó. Todos eles estão saindo botões. E aí, isso aí é resultado aí de cuidados e adubação e sol também que eles tomam, né? É muito bom. E eu vou estar passando agora para vocês estar cultivando aí o seu cacto rabo de macaco, para que você tenha aí cactos bonitos como esses aqui, ó, bem peludos, ó, bem desenvolvidos e uma brotação cheia de brotos, ó. Tem bastante galho isso aqui. Eu coloquei algumas mudinhas e ele saiu muito broto, muito, e aqui sai sempre, ó. Então, primeira dica aí, para você cuidar aí do seu cacto rabo de macaco, você vai precisar de um local apropriado. Por que um local apropriado? Ele gosta bastante de sol e ele precisa também que você coloque ele em um local alto, porque ele cresce bastante e ele pesa muito. Então, eu tinha alguns aqui, ó, que eles estavam pendurados e eu coloquei aqui um arame para poder suportar melhor, porque essas hastes aqui, elas rebentam. Quando fica muito tempo no sol, elas estouram. E aí o seu vaso cai e quebra. Inclusive eu tenho um ali que caiu e ele quebrou as hastes. Então você precisa ter um local apropriado onde você possa cultivar aí o seu cacto sem ter o risco dele cair e quebrar. Já pensou? Você leva aí uns 2 anos para ter um cacto como esse aqui, ó, gigante. E aí você deixa ele pendurado com essas hastes aí bem frágeis. E quando você chega em casa, você depara aí com o seu cacto no chão todo quebrado, aí é uma tristeza, né? Então, a segunda dica aí, para você ter um cacto bonito aqui, como esse, é necessário que você cultive ele no sol. Claro que se o seu cacto rabo de macaco estiver na sombra, você não pode pegar ele e levar direto para o sol. Por quê? Quando você leva ele para o sol, o que vai acontecer? Ele vai queimar as hastes dele. E você pode aí perder o seu cacto, porque as queimaduras de sol causam podridões. Então, se você deixar ele na sombra e levar direto para o sol, ele vai queimar. O que você vai fazer? Você vai levar ele pelo sol da manhã por uma semana. Todo dia você coloca ele num local onde bate sol de manhã, que o sol é mais leve, e você retira pela tarde. Quando você notar que ele já se adaptou à temperatura do sol, aí sim você pode deixar o seu cacto direto no sol. Ele não vai queimar. Esses meus aqui já faz 2 anos. E se acontecer de o local onde você mora, a região for muito quente, porque tem regiões que é muito quente, você pode colocar um sombrite para diminuir um pouco aí a solação, né, sobre os seus cactos. Você coloca um sombrite que vai resolver aquele sombrite 50%, que ele não cobre muito, porque o 70% ele acaba ensombreando demais. Então, quando você precisar usar um sombrite, use os 50%, porque ele não cobre muito. E tem o 30% também, que ele vai cobrir bem menos ainda. Se você precisar e tiver um local aí onde seu cacto queime por causa do sol, que é muito forte. Aqui na Bahia o sol é forte, mas os meus têm se dado bem, eles não estão queimando, tá vendo? Eles até ficam meio amarelados assim, mas queimando não está. Então eu não precisei colocar aí o sombrite. Então tem o sombrite 30%, tem o 50%, tem o 70%, mas esse daí já vai ensombrear demais. Terceira dica, para você ter aí o seu cacto bem desenvolvido, você precisa tomar
muito cuidado com a rega do cacto rabo de macaco. Ele não precisa de muita água. Ele é um cacto que você precisa fazer a rega nele uma única vez na semana. Se você molhar uma vez por semana, já é suficiente para ele ter um bom desenvolvimento. Então, se ele estiver exposto ao sol, uma vez por semana você faz a rega bem molhado, né? Você vem com o regador, molha bastante e daí 8 dias você volta a molhar. Não precisa molhar todos os dias, porque ele acaba aí tendo podridões. Os cactos não suportam excesso de água. E complementando aí a terceira dica, que é a quarta dica no caso, você vai precisar aí de cultivar ele em um bom substrato. Quando eu falo um bom substrato, não precisa ser aquele substrato caro. Você pode preparar aí, você coloca areia grossa de rio ou de construção, a que você tiver acesso aí. Você vai pegar uma quantidade de areia, uma quantidade de carvão. Se você tiver casca de arroz carbonizado, você vai acrescentar junto, vai fazer uma mistura e vai plantar o seu cacto. Ele ama esse substrato de areia. Pensa numas plantas que gostam desse substrato de areia, é o cacto rabo de macaco. E as rosas do deserto que eu cultivo aqui também amam. As minhas ficam muito bonitas aí nessa mistura de areia, carvão e casca de arroz. Então, se você cultivar ele no sol pleno, você precisa ter um substrato que não retém água, porque quando eu falo que tem que fazer a rega uma vez por semana, mas isso vai depender aí do substrato que você cultiva, porque se for um substrato que fica encharcado, aí você vai ter que molhar ainda menos, porque de 8 em 8 dias, você utilizando aí um substrato que encharca, ele não vai secar, e se ele não secar e você voltar a molhar, o seu cacto pode apodrecer. Então, se você cultivar ele na areia com carvão e a casca de arroz, se você tiver acesso, você vai ter aí um cacto muito bonito, muito desenvolvido, como esse aqui, ó. Inclusive esses daqui, tem alguns matinhos aqui, porque sempre nasce, ó. Todas as plantas aqui nascem muito mato, então tem que estar limpando, eu tô sem tempo. Mas ele tem um ótimo desenvolvimento, ele está aqui há 2 anos nessa mistura aí de areia com carvão e casca de arroz. Mas se você não tiver a casca de arroz, você usa o carvão e a areia, de preferência que seja a areia grossa. O substrato que eu utilizo aqui para os meus cactos rabo de macaco é o mesmo que eu utilizo na rosa do deserto. Inclusive eu já ensinei como fazer, vou deixar aqui no izinho para você dar uma olhada. Se você cultivar ele nesse tipo de substrato, você vai ter um ótimo desenvolvimento. E lembrando que ele precisa tomar sol, né? Se não tomar sol, ele vai ficar igual um que eu tenho aqui. Vou mostrar para você um que está na sombra, que eu não coloquei ele ali porque não cabe. Não cabe, eu tenho que fazer um lugar para esse. Então, esse aqui, ó, está na areia, tá vendo? Ele está na areia, está cheio de mato aqui e limo, tá vendo? Areia com carvão, nem casca de arroz esse aqui não tem. Mas olha a espessura desse rabinho. Eles são mudas que eu tirei desse daqui, ó. Desses aí, são mudas desses que eu coloquei. E o desenvolvimento dela é esse aqui, ó, raquítico. Olha a grossurinha. Esse aqui tem mais de 1 ano que tá aqui. Se eu não levar ele para o sol, para ele ter um bom desenvolvimento, ele vai continuar assim. Principalmente se ficar na sombra. Onde ele está num local que não pega tanto sol. Então ele está raquítico, bem fininho, não cresceu. Tem mais de ano que eu plantei essa mudinha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, que depois eu vou ver se eu faço um local aí apropriado para ele. Então, se você cultivar na sombra e não tomar sol, ele vai ficar assim, raquítico. Ele não vai ter um desenvolvimento tão bom quanto esses aqui, ó. E a quinta dica aí, a última que eu vou dar hoje para vocês, para que você tenha aí floração todo ano aí no seu cacto, porque tem pessoas que falam para mim que cultiva o cacto há muitos anos e nunca floriu. Então, se tiver num bom substrato, se tiver uma rega adequada, não precisa molhar todo dia, uma vez por semana é o bastante. Se ele tiver aí tomando bastante sol, e você fazer aí uma adubação nele vai ajudar bastante. Se você tiver com ele bem fininho, bem feinho, você pode fazer uma adubação com a farinha de osso. 15 dias depois, você faz a adubação aí com o Forte Flores. Se ele estiver na época de florir, logo logo ele vai emitir a floração como esses aqui, ó. 40 dias após a adubação, já tá saindo aí os botõezinhos. E hoje eu vou fazer mais uma adubação nele,
porque ele está começando a sair os botões agora e você pode estar fazendo essa adubação uma vez a cada 30 dias. A farinha de osso você pode usar de 3 em 3 meses. Se você colocar uma colher bem cheia e bem generosa no vaso, você pode repetir isso aí a cada 3 meses. Mas o Forte Flores você pode fazer aí uma vez a cada 30 dias. Na embalagem, o fabricante recomenda a fazer a adubação de 15 em 15 dias, mas eu não acho necessário fazer a adubação de 15 dias, porque de 30 em 30 dias eu tenho tido bons resultados, então eu faço apenas uma vez por mês a adubação aí com o Forte Flores, tanto nos meus cactos quanto nas minhas rosas do deserto, eu não excedo esse tempo aí de 30 dias. Vou pegar aqui o meu adubo e vou mostrar para vocês aí como eu faço aí a adubação utilizando aqui o Forte Flores, que vai estimular a floração dele aí. Lembrando que se o seu cacto estiver na sombra, raramente ele vai emitir botões, porque ele precisa de sol para florescer. Ele não costuma florir se estiver na sombra. Sempre que você tiver interesse aí que o seu cacto desenvolva a floração, você precisa estar deixando ele tomar sol. Não esqueça de fazer a adaptação caso o seu cacto esteja na sombra. Se ele estiver na sombra, não leve direto para o sol, porque vai queimar. Então, faça a adaptação aí e depois você pode deixar ele direto no sol. O Forte Flores, para quem quiser adquirir, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo. Então, vou aqui fazer a minha adubação. Eu vou estar utilizando uma colher de sopa nesse cacto aqui, ó, porque como ele tem bastante areia, quando eu faço a rega aí, às vezes se perde um pouco. Se você não quiser colocar desta forma, você pode dissolver aí em 1 litro de água e molhar aí o seu cacto. Então, após você colocar seu adubo, você vem aqui com a água, faz a rega. Não esqueça, viu, de fazer a rega. Olha só como é bem drenável aí esse substrato aí de areia. Não segura a água, tá vendo? É só molhar e já escorre aí embaixo. Então, deixa eu adubar mais um aqui, lembrando de não exagerar aí na adubação, viu? Não é excesso de adubo que vai fazer o seu cacto florir. Você precisa ter aí cuidado para não exceder aí a quantidade necessária para estar fazendo a adubação no seu cacto, porque pode queimar as raízes e você vai perder aí a sua planta. Então, fez aqui a adubação, é só fazer a rega, ó. Não segura água, esse substrato é muito bom, de areia, né? Areia não segura água. Quem cultiva plantas na areia sabe que só fazer a rega vai escorrer a água, por isso eles ficam aqui no sol e na chuva, e por isso a importância de ser um substrato bem drenável. Esses outros aqui eu vou fazer a limpeza neles, vou retirar esses matinhos que tá nascendo aí. Então é isso aí, gente, deixa eu tampar aqui meu adubo. Se vocês não souberem e quiserem aprender a fazer a muda aí do cacto rabo de macaco, comente aí no vídeo que eu vou estar ensinando passo a passo como você pode estar aí multiplicando aí a sua muda de rabo de macaco. Então, finalizando aqui o vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no meu canal, se torne membro e tenha acesso aí a vídeos exclusivos de cuidados com plantas aí que eu cultivo aqui, que eu vou estar mostrando aí os cuidados de como você tá aí tendo uma planta bonita e saudável e bem desenvolvida. Então, não se esqueça de ativar o sininho e curtir o vídeo para mais dicas.